Hoje nós temos observado que falta compromisso nas relações. Vivemos em uma era onde o homem e a mulher têm o poder de escolher com quem casar, isso que não era permitido, né, há um tempo atrás, mas ao mesmo tempo falta esse compromisso dessas relações, de uma relação que ela é líquida, é descartável, que pode se casar a qualquer momento. Eu consigo até brincar hoje que é tão fácil hoje terminar um relacionamento, né? A facilidade que você tem para terminar um relacionamento é até mais difícil de você adquirir um bem. Adquirir um bem hoje é muito mais difícil do que você terminar um casamento. Então, essa fragilidade que nós temos hoje no relacionamento é uma coisa que se tornou muito natural de casamentos que não estão mais sendo duradouros porque falta um compromisso. Eu lembro que um tempo eu ministrava curso de noivos. E quando eles chegavam lá, eu ficava observando a dinâmica. Por que vocês vão se casar? Eles respondiam, porque nós estamos apaixonados. Eu dizia, tem uma resposta melhor do que essa? Eles respondiam, mas não tem uma resposta melhor do que dizer para você que nós estamos apaixonados. Eu dizia assim, olha, diz aos especialistas que 2 anos que o amor, que a paixão termina. E o que vai acontecer depois que essa paixão terminar? Porque eu conheço casamentos que terminaram antes de 2 anos. Antes de pagar as contas, né, do que gastou na cerimônia, já havia separado. O que vai acontecer? Nós não pensamos que esta paixão diminuir, que é preciso que diminua até para entender que paixão não salva casamento. Que a paixão, ela é avassaladora, que faz 2 pessoas se unir, mas a paixão é algo que tem muito a ver também com aquilo que é físico. E vai chegar um momento que vai diminuir toda esse vínculo mais físico, ele vai diminuir. E aí o que vai salvar o casamento é o compromisso. Porque tem dias que você levanta e olha para o teu marido e diz, gente, o que foi que eu fiz, né? Dependendo, eu vim parar exatamente, porque eu vou fazer o quê? Eu vou dar muito mais valor ao meu companheiro, ao meu cônjuge, no momento que eu me amo também. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. O que acontece hoje? Nós criamos com expectativas de um casamento perfeito. A gente não consegue imaginar, enquanto estamos namorando, que vamos ter problemas, que vamos ter crises, e não vamos ter conflitos, e nós não sabemos lidar com conflitos. Poucos casais hoje sabem lidar com o conflito, porque o conflito, ele não é totalmente ruim. O conflito também, ele é uma oportunidade de crescimento. Eu entendo assim. Então, o conflito, ele pode ser uma chance que eu tenho de crescer junto com o meu marido e de renunciar a algumas coisas que não está fazendo bem, nem para mim, nem para o relacionamento. Só que as pessoas não conseguem, porque no conflito tem essa, como vou dizer, algumas pessoas que não querem perder, eles querem sempre ganhar. E quando se fala de família, não tem ganhador e perdedor, todos são perdedores. Então, eu acredito que nós precisamos hoje olhar para o casamento com o pé no chão, que é a construção de 2 pessoas diferentes, com histórias diferentes, que se conheceram, apaixonaram, tiveram um tempo, na verdade, para poder entender ou conhecer um ao outro e decidir ficar juntos, compartilhar a sua vida. Eu comecei há algum tempo a falar sobre a questão de prioridades, de estabelecer, até porque eu passei um momento na minha vida que eu não tinha isso claro. O que vinha primeiro, não o que vem primeiro no sentido de ordem, mas como você organiza as coisas que são importantes para você numa questão de cada peça no seu lugar. Por exemplo, se você hoje for jogar com seu filho em um jogo didático que tem 1000 peças, aí você tem uma caixa, na capa da caixa tem um lindo castelo ou um lindo navio que você vai poder construir com seu filho usando aquela imagem como modelo. Todas as peças são importantes. Se você colocar uma peça fora do lugar,
você pode conseguir outra imagem, menos aquela que está no modelo. E se uma peça faltar, vai ficar o vazio ali naquele quebra-cabeça. É mais ou menos assim que acontece hoje. Mas eu preciso ordenar essas peças de forma que eu consiga encontrar uma forma de lidar com todas as coisas da minha vida de forma saudável. Por exemplo, você não tem dúvida disso, acredito que também ela é uma peça importantíssima, mas eu preciso estar inteira, porque o outro que está comigo merece que eu esteja inteira para estar ali junto dele. Que eu gosto muito, que diz que todo excesso esconde uma falta. Então, nós não conseguimos hoje viver em algo que é equilíbrio, e é isso que é ser saudável. Ser saudável não é você transitar por os dois excessos, né, os dois polos, mas é você ter condição de saber cuidar de você e cuidar do outro sem exagero. É isso que é importante. Lembra que eu falei com você anteriormente que alguém não pode nem gratificar e nem frustrar de forma excessiva. Tem que haver um equilíbrio em tudo aquilo que nós realizamos. Está nos assistindo, não tem essa dúvida, que a primeira prioridade da nossa vida é Deus. A gente não pode anular isso. Deus é a primeira prioridade, até porque a partir desse relacionamento que eu tenho com Deus, que eu vou também compartilhar esse relacionamento com o meu marido ou com a minha esposa. Segundo, cuidar de si. Só que por muito tempo eu colocava família em segundo lugar. Depois de Deus, eu devo cuidar da minha família. Até um momento que eu estava tão estressada, eu estava tão cansada que eu não tinha tempo para brincar com meu filho, eu não tinha tempo para ficar com meu marido e eu sempre agitada e irritada com tudo que estava acontecendo. Eu disse, eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro. Quando você entra num avião, quando a aeromoça ela vai passar as informações do voo, ela fala, né, se caso houver uma despressurização, máscaras cairão ao seu lado. Primeiro você coloca em você, para depois colocar no outro. Só que hoje nós temos a tendência de cuidar do outro e não cuidar da gente. Eu não estou falando desse cuidado de forma egoísta, ou seja, o melhor é o meu, tudo tem que ser para mim primeiro. Eu estou falando de um cuidado físico, de levantar de manhã. Você vai ler a palavra de Deus, você vai alimentar da sabedoria que Deus te fornece naquele dia. Coloca o seu tênis, coloca a sua roupa e vai fazer uma caminhada, porque isso ajuda a cuidar do seu corpo. Antes de uma mulher ela ir para um casamento, ela precisa primeiro entender quem ela é, porque isso passa pela questão de quem eu sou. Isso é muito importante. Eu vou trazer para você um caso muito interessante, para você entender agora como isso funciona e para mim, como me ajudou a responder essa questão. Como esposa de pastor, a gente muda muito. Então, eu morei em várias cidades, hoje é o 7º estado que eu moro. E eu tinha um sonho de ser psicóloga desde quando eu tinha 8 anos de idade. Mas eu morava em cidades que não ofereciam o curso de psicologia. Então, quando eu cheguei em Recife, a primeira oportunidade que eu tive, eu cursei psicologia. E para mim foi uma realização de um grande sonho. Interessei por uma área de psicologia forense, para trabalhar em presídios e com questões de violência e criminal. Aí eu passei 16 anos em Recife, aproveitando cada momento que eu estava na capital para eu poder estudar. Aí fui trabalhar no sistema prisional. E eu estava em um momento da lei tão importante da minha vida, tão importante, assim, liderando um presídio que, na verdade, ciência daquilo que tinha feito. Então, passava por um processo não de uma pena, mas medida de segurança. E eu me tornei diretora dessa unidade prisional e participava praticamente de todos os discursos que havia na cidade quando falava de saúde mental. Estava dando aula numa pós-graduação, estava com um consultório lotado de pessoas para atender. E chega um chamado para o meu marido vir para o Amazonas. Eu tive que deixar tudo para trás, tudo. Olha, eu tive pessoas que me consideraram, Riviane, não faça isso. Eles conseguem colocar você em outro lugar aqui. Eu disse, não, eu tenho que ir. Porque não é questão, eu não tenho como lidar com isso de forma diferente. Porque antes de eu ser profissional, eu sou esposa de Adriano
Eu sou esposa de pastor. A minha vida profissional, ela é apenas um complemento daquilo que eu faço, daquilo que eu sinto como chamado, como missão para mim. E eu vim para Manaus desempregada, com um calor terrível, né? Manaus é muito quente. Eu pensei que eu ia adoecer, porque alguém que cuidava de um presídio a 24 horas à disposição daquela unidade prisional, de repente você fica desempregada. Mas saber quem eu sou me ajudou a lidar com esse chamado. Então, a mulher, ela precisa, antes de casar, ela precisa ser independente em muitas coisas na vida dela, inclusive emocionalmente. Porque uma mulher, quando ela não é independente emocionalmente, independente sexualmente, independente até financeiramente, ela acaba tendo essa mesma simbiose que essa criança tem com a mãe no nascimento, com o marido. E ela... Mas aí... Por isso, eu vou trazer novamente a didática, a dinâmica do jogo que eu falei para você. Eu estabeleci na minha vida prioridades. Deus, cuidar de mim no sentido de estar bem para cuidar do outro. Depois eu coloquei o meu casamento, a minha família, com prioridade para mim, só depois o trabalho. Então, dentro da minha dinâmica de escolha, a família, ela vem para mim primeiro do que o meu trabalho. O meu trabalho eu posso adequar em outros lugares por onde eu for. Família não. Família, quando eu olho para essas prioridades que eu estabeleci na minha vida, eu já vejo a capa do quebra-cabeça. E eu vejo com o meu marido envelhecendo juntos. Então, se eu quero formar esta imagem, eu não tinha como discutir. E as prioridades, elas me ajudam a não discutir quando uma decisão tem que ser tomada, mesmo difícil. Então, eu deixo 3 empregos, eu deixo o emprego dos meus sonhos para vir para uma região que eu não conhecia. E eu lembro que uma das advogadas que trabalhava comigo no sistema prisional, ela já tinha 40 e poucos anos, ela não era casada, acho que não conseguia encontrar nenhum homem que pudesse, né, acompanhá-la. E ela sentou comigo e falou assim, ela conhecia o meu relacionamento com meu esposo, eu sempre frequentava lá a unidade prisional, eu sempre levava lá até para falar, às vezes, com algumas pessoas privadas de liberdade. Ela falou para mim assim, olha, hoje eu tenho mais de 40 anos, eu sou profissional, eu sou independente, eu tenho meu apartamento, eu tenho meu carro, mas eu daria tudo para ter a relação que você tem com seu marido, então vá com ele, porque eu também iria. Então, no mesmo momento que eu falo de que eu preciso ter uma independência emocional, é isso que me ajudou, na verdade, a ser dependente. Então, não tem como você trabalhar ou falar sobre essa dependência. Talvez muitas mulheres não vão entender quando eu falo sobre isso, né? Trazendo, é um paradoxo, né? 2 palavras, mas eu vim com ele, com todo o amor no coração. E eu faria isso várias vezes se eu tivesse que escolher estar com meu marido. Domésticas, saúde emocional, enumera para a gente e fala a respeito. A família hoje, ela mudou muito. Antigamente, nós tínhamos um papel ali certo do que era ser homem, do que era ser mulher. Então, a mulher, ela casava e já sabia qual era a sua função que ela ia exercer dentro do lar, de cuidar da casa, de cuidar das crianças. E o marido, ele preocupava mais com a questão da provisão. Só que hoje, a mulher também trabalha fora. E hoje, por uma necessidade. Só que isso alterou essa dinâmica familiar. E muitos lares sofrem com isso. Eu lembro que durante a pandemia eu trabalhei no projeto Ouvido Amigo. Você não tem ideia a quantidade de ligações que eu recebia de mulher que sair e deixar o casamento. Porque no momento que esse homem passa o dia inteiro dentro de casa e não estava, ou seja, habituado a trabalhar dentro de casa, lavar os pratos, e ela se via super cansada, porque agora ela estava com o trabalho dobrado, porque os filhos também estavam em casa, e sentia que esse homem não ajudava no trabalho doméstico.
Então, eu percebo que hoje existe essa fragilidade de as mulheres que foram para o mercado de trabalho, mas muitos homens ainda não conseguiram reconhecer da importância do seu trabalho dentro da casa, especialmente com as crianças. Quando esse homem ele está disponível para essa mulher dentro de casa, ela está muito mais feliz, muito mais saudável, muito mais descansada em relação tanto os trabalhos domésticos e também ela está feliz por reduzir toda essa pressão que ela tem do dia a dia. Os homens, elas leem muito mais do que os homens. Estou falando isso porque há uma busca muito mais pelas mulheres de temas do que os homens. Hoje são os homens que mais evadem as faculdades. Você chega, tem hoje alguns cursos que não tem nenhum homem participando, somente mulheres. Então, hoje é preciso que nós ajudemos esses homens do que ser homem e ter uma masculinidade que é saudável para poder contribuir nessa dinâmica familiar. Eu sinto falta disso. Então, a gente faz muito congresso para as mulheres, mas os homens acabam não sabendo como lidar. Eu tenho 2 filhos homens e um discurso com meu filho mais novo me chamou muita atenção. Eu disse, mãe, não é fácil ser homem não, mãe. Ele falou para mim, não é fácil ser homem. Hoje a gente fica perdido diante de algumas mudanças que aconteceu. Ele trouxe para mim uma certa experiência. Eu chego no local para almoçar, então eu não sei como agir em alguns momentos. E como a comunicação hoje, que ela é uma fragilidade para o relacionamento, que tem diminuído muito a questão da comunicação, então cada um espera do outro algo, mas o outro não sabe do que se trata. Então, eu vejo hoje a comunicação dentro do relacionamento para fortalecer as famílias como algo fundamental. É preciso falar daquilo que está sentindo. Existem vários níveis de comunicação. Em muitos casais, eles não passam o primeiro nível, que é cumprimentar. Oi, tudo bem? Como é que foi seu dia? Às vezes alguém nem ousa em perguntar como foi seu dia. É só um bom dia, boa tarde e nada mais. Então, hoje, tem uma dificuldade que alguém fale sobre sentimentos. Isso faz uma falta muito grande, porque hoje eu vejo muitos casais que estão vivendo uma solidão tremenda, que dormem na mesma cama, que comem sentados ao redor de uma mesma mesa, e às vezes nem nesta mesa, porque o sofá acaba substituindo essa mesa por causa da televisão, por causa das redes sociais. Sempre é isso que acontece quando nós queremos muito fazer algo. Então, quando eu estabeleço prioridades, se eu coloco família como algo que é importante, eu tenho que ter tempo para minha família. Às vezes você recebe um casal que quer ter um casamento maravilhoso, eu pergunto quanto tempo você disponibiliza ou quanto tempo você investe? Nada. Como é que você quer ter um casamento maravilhoso se você não investe? Que tudo aquilo que nós queremos, nós temos que investir. Porque vamos colocar, na verdade, a família como se fosse um banco. Que todo mês você vai lá e coloca lá um valor. Se um dia você retirar um valor, mesmo que vai ficar menos, mas ainda tem um valor no banco. Mas se você só tira e nunca coloca, vai chegar um momento que vai chegar lá, o saldo está vazio, não tem saldo. Então, o tempo é preciso para construir as relações. Parar para conversar. Leide, o meu esposo fala assim, Reviane, quando quiser conversar comigo, quando quiser, chega e conversa. Não fala que quer conversar comigo, porque eu vou ficar nervoso sem saber o que você quer conversar. Mas é preciso que a gente coloque na nossa agenda tempo para cada uma dessas prioridades. Tempo para estar com Deus, tempo para estar comigo mesma, tempo para estar com a minha família e com o meu marido. Quando se fala de família, divide no meio. Por quê? Existe hoje algumas mulheres que trocam as peças, colocam a maternidade primeiro que o casamento. Essa é uma pergunta que gera até polêmica às vezes. O que vem primeiro na questão não de importante, mas da ordem? Casamento ou maternidade? O casamento ele vem em primeiro lugar. Por que ele vem primeiro do que a maternidade?
Porque os meus filhos precisam de olhar para esse modelo, para este exemplo, porque muitas coisas eles vão aprender com o exemplo do pai e da mãe. Então, eu preciso me preocupar. E aí, como eu posso fazer isso? Eu tenho que saber o que é importante e o que é urgente. Nós estamos acostumados a fazer muito mais aquilo que é urgente daquilo que é importante. Então, eu tenho até uma técnica que eu faço muito. Eu faço uma lista de tudo aquilo que eu preciso realizar durante o dia. E aí, naquela lista, eu separo o que é importante e é urgente. Então, eu vou seguir por essa linha. Depois, eu coloco aquilo que é urgente ou aquilo que eu posso. Aquilo que é importante, eu faço agora. Aquilo que é importante, mas não é urgente, eu posso agendar. Aquilo que não é tão importante, é tão urgente, eu posso delegar. E tem algumas coisas que eu deleto. A partir do momento que eu tenho clareza daquilo que eu vou fazer, fica mais fácil eu administrar esse tempo. O problema é que hoje as pessoas levantam de manhã e não têm ideia do que vai acontecer durante o dia. E de repente perde 2 horas, 3 horas com uma conversa que poderia ter sido em 15 minutos e teria encontrado o mesmo resultado e ficam perdidos. Por isso que ter essa agenda, todas as vezes que surge um desafio, eu pergunto, esse desafio está em que lugar aqui na minha escala, em que lugar na minha lista? Não, ele está bem distante, então eu vou deixar para depois. Isso eu aprendi a dizer não. Não saber dizer não, você perde muito tempo com isso. Muito tempo. Você fica coisas tão maravilhosas que só quem vive uma experiência assim pode sentir. Mas também pode fazer você experimentar coisas que são tão ruins que você não experimentaria em nenhum lugar que não fosse também na relação familiar. Ela pode trazer para você esses 2 excessos também. E muitos homens e mulheres, eles podem adoecer exatamente por causa dessa relação doentia e de uma família que nós chamamos hoje de uma família que é disfuncional, onde não há perdão, onde não há amor, onde não há valorização, coisas tão caras ao relacionamento humano e que são de graça. Olha, durante muito tempo que eu trabalhei no consultório, eu nunca recebi uma mulher ou um homem que chegasse para mim e dissesse assim, Reviane, eu estou terminando o meu relacionamento porque meu marido não tem uma casa que seja nossa, uma casa própria, ou porque meu esposo não tem um carro novo, ou porque não temos uma conta volumosa no banco. Nunca recebi ninguém com essa queixa. Mas as queixas que eu recebo sempre, eu estou separando, deixando meu casamento porque eu não sou respeitada, porque eu não sou amada, eu não sou valorizada. Eu trabalho o tempo todo, mas parece que as pessoas me veem como escrava. Os homens dizem isso também? Diz também. Interessante que os homens também começaram a falar mais, porque até então eles tinham vergonha de falar sobre isso. Mas hoje eu vejo muitos homens procurando terapia, procurando por ajuda depois de uma palestra, depois de um encontro de casais, perguntando sobre isso. Tem um livro da Leide que ele é muito interessante e ele confirma aquilo que a Bíblia diz há tanto tempo atrás, que ajuda muito na questão das relações e como você conseguir construir laços fortes do relacionamento. Em 95, acho que foi esse ano, teve um psicólogo americano, todas as vezes que ele terminava de realizar um encontro de casais, e como ele era um palestrante internacional, então ele viajava por vários países. E ele entregava um questionário, onde ele perguntava para os homens e para as mulheres, quais são as necessidades básicas emocionais para você? Ele pedia que escrevesse 10 necessidades emocionais, o que viesse na mente dela, que ela achasse que era importante. Separadamente do marido, tinha que ser separados. E ele pegou todos esses questionários e ele conseguiu escrever um livro que chama Ele Precisa e Ela Deseja, para fortalecer a questão dessa necessidade emocional. Ela coloca primeiro, ser amada. Olha, há 1.500 anos atrás, Pedro falou a mesma coisa. A pesquisa dele é exatamente aquilo que Pedro disse. Isso confirmando, né, como a Bíblia, na verdade, ela é um manual que nos ajuda nos nossos relacionamentos. Segundo, a mulher diz que precisa de um homem que conversa com ela. Fala de comunicação.
Só que a comunicação, ela é uma estrada de mão dupla, né? Para comunicar, tem alguém que escuta. E os homens precisam, na verdade, entender essa necessidade emocional básica de uma mulher, depois de ser amada. O que ela mais gostaria é que ele ouvisse, não é dando sugestão, mas que ouvisse aquilo que ela quer falar. Terceiro, ela coloca de um homem que seja transparente, que ela saiba que aquele homem é apenas dela. Eu faço esse exercício às vezes, falo para os homens, hoje quando conversar com a sua esposa, pergunta para ela, você tem certeza que eu sou só teu? Porque essa insegurança pode trazer adoecimento para uma mulher. Eu já recebi muitas mulheres em consultório que elas suspeitavam que o homem talvez estava com a outra pessoa, e às vezes o homem nem estava. Mas não ter essa certeza, essa transparência desse relacionamento traz doença, traz angústia para muitas mulheres. O quarto que ela coloca, ela queria ter um homem que ela pudesse confiar nele de forma financeira. Claro que hoje as mulheres trabalham fora, mas tem uma grande quantidade de mulheres que desejam ter uma segurança financeira, de saber que no dia seguinte vai chegar alguém tirando as pessoas de casa ou cobrando por uma conta que não foi paga. E o quinto, ela quer um homem que seja um bom pai para os seus filhos. Essas são as 5 necessidades que as mulheres... E essa é uma questão importante porque as mulheres não conseguem entender o sexo com amor. Uhum. E para o homem, muitas vezes, o sexo para ele é uma coisa totalmente independente, né, do amor. E isso não deveria ser assim. Mas o homem tem necessidade. Enquanto a mulher, o sexo cabe em um momento de um romance, de um clima, para o homem não. Ele cabe em qualquer momento, né? Às vezes ele acabou de perder alguém e o sexo seria uma forma de sentir amado e valorizado. O homem, ele sente amado como o homem deseja, quando a mulher deseja sexualmente. E essa deve ser uma compreensão nossa de que não nos leve a rotular esse homem como frio. Sim. Né? Que frio, olha só, ele só se interessa por isto. Talvez a gente precise fazer uma releitura disto, né? De entender do ponto de vista de ser algo que vai significar para esse homem também um tipo de afeto. Sim. Né? Também um tipo de encontro com essa mulher. E essa mulher, quando está adoecida, as primeiras coisas que ela vai fazer é não estar disponível para esse homem sexualmente. Então, hoje tem muitos casais. Olha, eu tenho observado hoje, né, assim, com conversas que eu tenho no final de congressos, e mesmo pessoas que me procuram para falar, e muitos dos problemas que chegam hoje no consultório gira em torno da sexualidade. Uhum. Gira em torno. E não só a questão do consultório, também no presídio. Muitos dos crimes hoje têm sexualidade envolvida. Então, é um tema muito importante que hoje nós temos que falar mais sobre isso para os casais. Eu costumo dizer que nós não podemos ter vergonha de falar de uma coisa que Deus não teve vergonha de criar. Exato. E por nós não falarmos sobre isso de forma correta, aprender hoje em fontes que nem sempre sustentam aquilo, né, que deve ser o correto num relacionamento familiar. Então, ele coloca. E segundo, o que o homem vai colocar para a mulher? Companheirismo. Enquanto ela pede comunicação, ele deseja companheirismo. O que é companheirismo? É ter uma mulher do seu lado. Não precisa conversar com ele, não. Ele está assistindo um jogo de futebol, senta perto dele. Você não entende nada de futebol, mas esteja ali. E algumas mulheres ficam lá reclamando. Está aí o tempo todo sentado assistindo o seu jogo. O homem também precisa de algo para descarregar todo o estresse que ele tem em relação ao trabalho. E nós temos que entender que estar no casamento não é estar ali numa simbiose. É caminhar juntos, estar juntos. Mas manter individualidade. Manter individualidade. E muitos casais não conseguem, ou ficam separados demais, ou juntos demais. E, novamente, falta esse equilíbrio do relacionamento. Até que ponto você está dando espaço para o outro no relacionamento, que ele possa desenvolver e fazer coisas que, necessariamente, você precisa estar ali junto dele, né? Junto dele. Terceiro, que ele pede muito também, e acho que isso é importante, ele deseja uma mulher que seja atraente, né? E isso tem a ver com o cuidado de si.
algumas mulheres, depois que casam, já consegui o meu marido, já conquistei, e agora não preciso preocupar mais com o meu físico, não preciso preocupar mais com a minha aparência. E o homem, ele é estimulado naquilo que vê. Então, ele quer chegar do trabalho, ou mesmo quando sair com a mulher, ele quer ter do seu lado uma mulher que se valoriza. E tem a ver com a questão da autoestima da mulher também, porque o homem gosta de uma mulher que ela seja, que ela se ame e que se valorize. O quarto, ele busca por uma mulher que o respeite, que admire ele. E aí vem uma questão importante que eu quero falar para você, nessa questão desse amor e respeito, novamente voltando às necessidades emocionais. Quando um homem, ele não é respeitado pela mulher, não é admirado por ela, ele acaba voltando ao nada, ou seja, ele acaba sendo vulnerável a drogas, a vícios e até mesmo a casos extraconjugais. Se você quer destruir um homem, retire o respeito por ele. Essa é a receita para destruir um homem. Mas se você quer construir um homem, respeite ele. E novamente a gente volta ao texto, mulheres, respeitai o vosso marido. Só que quando essa mulher, ela não é amada, ela não é valorizada, como ela diz na sua necessidade emocional, ela não volta à vulnerabilidade, ela se volta ao homem, porque do homem ela foi tomada. Então, quando você encontra hoje algumas mulheres que têm uma tendência muito masculinizada, você vai entender, gente, será que essa mulher talvez não sinta tão amada? Deixa eu subir. A estrutura rígida que a mulher ela acaba adquirindo. E aí vem o papel da maternidade e paternidade, que não se separa do homem e da mulher. Então, essa mulher, por ela estar enrijecida, por não ser amada, ela fica amargurada. E esse homem vai perdendo cada vez mais espaço dentro da sua própria casa. Então, esse homem, como pai, também se torna enfraquecido. Pois é. Olha só. E passa por esse conceito, né, desse amor e desse respeito. E aí esses filhos se encontram de uma próxima vez. Não fica pensando que vai embora e fica por isso mesmo. Eu quero ainda aproveitar muito da sua experiência, da qualidade dos seus estudos. Quero assim, Darleide, o meu trabalho é assim, eu não dissocio psicologia da palavra de Deus. Se for assim, tá tudo certo. Se não, eu nem sei por onde a gente faz esse negócio. Eu falei, então é aqui que você tem que vir e fazer parada, apesar de morar tão longe, mas você vem e eu te aproveito, eu te sugo. Te agradeço muitíssimo por hoje, tá? E convido você aí de casa a pedir a revista Entre Família. Não perde tempo, pelo amor de Deus. Tudo que for oferecido a você como ferramenta para você remodelar, reestruturar a sua atividade, a sua experiência, a sua existência, especialmente em família. Nós estamos oferecendo a você esse material. A revista Esperança, Novo Tempo.